Aula de hoje é de antibiograma. Gostaria de agradecer aos meus colaboradores, a Raquel Moira, a monitora, a Rafael Patinho, do curso de Medicina, a Analisa Boaventura, do curso de Medicina, e a Letícia Müllerland, formanda em Biomedicina, todos eles voluntários para que essa aula possa acontecer. Cada um deu a sua contribuição. Bom, referente ao antibiograma, então, uma cepa de estafilococcus já isolada em placa, logo semeada em tubo com BHI. Então, o meio BHI, o Brain Heart Infusion, que a gente já viu na aula de meios de cultura, é um meio que vai facilitar o crescimento dessa bactéria. Então, aí temos uma cepa pura. Com o swab, do lado do fogo, a monitora, então, ela vai pegar a amostra para fazer a inoculação na placa para depois colocarmos os discos. Vamos ver os passos. O ideal é fazermos uma suspensão em uma solução salina para fazer essa inoculação, com uma padronização. Então, ela vai flambar o tubo e com o swab vai mergulhar um pouquinho, vai fazer a coleta do inóculo, vai escorrer um pouquinho na lateral, na parede do tubo, para não ir encharcado, pingando, para depois, então, levar para a placa. Então, agora a gente vai fazer a semeadura na placa. A gente bota bem próximo ao bico de Bunsen para evitar a contaminação. Escorre um pouco das bactérias na lateral da placa. Deixa escorrer uns segundinhos. Daí começa um zigue-zague bem estreito por toda a placa até acabar. Após a semeadura, a gente aguarda secar um pouco por 5 minutos, para depois fazer a colocação dos discos de antibióticos. Então, agora a gente vai passar para o último passo do antibiograma. Com o auxílio de uma pinça e já selecionando os antibióticos que a gente quer testar, ver se o micro-organismo é sensível ou não a esses antibióticos. No nosso caso, a gente vai usar eritromicina, moxifloxacina, norfloxacina e cefalexina. Então, a gente vai abrir sempre próximo ao fogo e vai pegar com uma pinça esterilizada, um disquinho, meu Deus. Com o auxílio da pinça, a gente pega um disquinho e vai colocar agora na placa. A gente abre a placa bem próximo ao fogo e coloca os disquinhos em cima dela, fazendo uma leve pressão. Agora a gente pegou outro disquinho. É importante manter uma distância considerável entre um disco e outro, para a gente depois, no final, após o período de 24 horas, a gente ver se houve ou não a resistência ou a sensibilidade ao antimicrobiano. Bom, alguns resultados, não os que nós fizemos por causa da pandemia, que voltamos para o lockdown, mas temos ali alguns resultados de laboratório. Então, ali vocês podem observar alguns halos de inibição e outros que não têm halo nenhum, que são negativos. Já vamos conversar sobre outros detalhes em relação às bordas desses halos de inibição. Então, fazendo um resumo das etapas do teste de antibiograma. Então, primeiro é feita uma suspensão da bactéria. Eu sei que a monitor inoculou diretamente do BHI, mas a gente fez uma suspensão da bactéria numa cultura salina. Vai fazer a semeadura com essa bactéria na placa. Vai escolher os antibióticos para aquela bactéria que você teve em suspensão, daquilo que você acredita, né, que pode ser. Então, você tem que fazer essa seleção, vai colocar esses discos de antimicrobianos na placa e vai levar para a estufa para incubação. Nessa fotografia, vocês podem ver um controle negativo e um controle positivo, onde no controle negativo, no A, você consegue enxergar o halo bem formado e no B, o controle positivo, sem halo nenhum de inibição. Bom, agora vamos ver alguns exemplos de halos de inibição de vancomicina para enterococos, em geral, espécies. Na fotografia A, temos bordas do halo regulares, bem definidas, com um diâmetro do halo menor ou igual a 12 milímetros.
e é reportado como sensível. De B a D, temos bordas irregulares, sejam difusas ou mal definidas, ou com presença de colônias ou UFC dentro do halo de inibição. Agora vamos ver os resultados de um trabalho de pesquisa em um antibiograma para Staphylococcus aureus. Meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco sobre o antibiograma para Staphylococcus aureus. Para este antibiograma foi preparada uma suspensão bacteriana com salina, feita a partir de uma cultura de Staphylococcus em agar-manitol, sendo então essa suspensão bacteriana padronizada por turbidez e em seguida semeada em agar Miller-Hinton por espalhamento. Após semear a suspensão bacteriana, foram impregnados discos de antibióticos na superfície do agar Miller-Hinton, com o objetivo de verificar então a capacidade de inibição desses antibióticos através da formação de halos de inibição, observando tanto a sensibilidade quanto a resistência desses antibióticos. Em uma placa de 150 mm, o ideal é utilizar no máximo 12 discos de antibióticos. Nessa placa da imagem foram utilizados 12 discos, sendo utilizado o disco de cefoxitina, abreviado como FOX, para verificar se o isolado é MRSA, uma cepa resistente. Os demais antibióticos foram utilizados para representar outras classes antimicrobianas e outras alternativas terapêuticas. Após 24 horas de incubação, serão observados os halos de inibição e realizada sua leitura. As bordas dos halos devem ser lidas no ponto de inibição completa, observando a olho nu a placa com 30 cm de distância aproximadamente, utilizando um fundo escuro. Os halos de inibição eles podem apresentar bordas regulares, conforme demonstrado aqui no disco de cefoxitina, e bordas irregulares, como no disco de tecoplanina. Ou ainda apresentar bordas difusas. Nesse caso das bordas difusas, igual na imagem, deve-se estimar o halo de inibição completa e realizar a leitura a partir deste. A leitura dos halos de inibição pode ser feita tanto com um paquímetro ou com uma régua milimetrada, observando o diâmetro e anotando-o. Os valores dos diâmetros são anotados e comparado com pontos de cortes preconizados, como por exemplo do BRCast ou CLSI, observando então se a bactéria é sensível, resistente ou intermediária para aquele antibiótico. Isso que nós tínhamos para falar sobre antibiograma. Apresento a equipe completa aqui que contribuiu para poder fazermos esse vídeo. Muito obrigada a todos os colaboradores. Espero vocês na próxima aula.